o que é viver embaixo da graça. E aí eu tive que conceituar graça, né, e explicar para eles o que é viver. E o resumo das explicações que levei a eles é: viver embaixo da graça é viver em obediência. A graça é constante como o amor. Ela está para todos. Deus agraciou a todos. Deus não enviou o seu Filho para uma pessoa, para um povo, para uma raça, para uma língua, para uma nação. Não. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele que quiser, todo aquele que aceitar, todo aquele que receber os conselhos de Jesus, entende? Tenham vida eterna. Recebam, como recompensa de seguir os conselhos, recebam vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Contudo, se eu ouço os conselhos e eu não os coloco em prática, eu saí da graça. Não é Deus que tira a graça, é eu que fico sem graça, é eu que perco a graça, porque saí dela. Ilustrando, é como se fosse uma cachoeira. A graça é como uma cachoeira. Se está calor, se está difícil e você quer refrigério, entre debaixo da cachoeira. Você entrou debaixo da cachoeira, todo o tempo que você ficar embaixo daquela cachoeira, você estará se refrescando, se refrigerando. Entendeu? Saiu de debaixo da cachoeira, saiu da graça. Passa calor, passa aflição, passa dificuldade. Então conclui-se que o segredo de estar embaixo da graça de Deus é obedecer. Exemplo, Adão tinha tudo. Vamos usar a figura do Adão, né? O primeiro humano, o Adão, tá? Tinha tudo que queria, tudo que precisava, aliás, não é o que queria não, tudo que precisava. O que ele precisava, Deus criou para ele, graça. Porque Deus primeiro criou todas as coisas, e só depois criou o homem, o ser humano, e colocou o ser humano nesse paraíso chamado terra, a fim de que aqui ele vivesse, ele e a sua posteridade, os filhos e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos. Deus deu a terra para eles. O salmista disse isso: Deus, os céus dos céus é de Deus, é o trono de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, é para a humanidade, ok? Isso é graça. E junto com todas as coisas, Deus deu um conselho para o primeiro homem. Não é mandamento não. Estive estudando bem aprofundadamente assim a língua hebraica para definir isso que eu estou definindo para vocês. Do proto-hebraico, as palavras que nós conhecemos como mandamento, na verdade, não são mandamentos, como nós lemos. Essa é a tradução que veio para nós. Mas do proto-hebraico é luz para um caminho perfeito. Luz de lucidez, conselhos para um caminho perfeito. É isso que se trata. O livro de Deuteronômio, essa é uma palavra grega. Porque, na verdade, a palavra hebraica é devarim, onde nós achamos aquilo que conhecemos como os 10 mandamentos, que a teologia nos ensinou como 10 mandamentos. Mas, na verdade, devarim é o livro das palavras. Devarim, a tradução não era para ser Deuteronômio, não, era para ser do hebraico para nós, o livro das palavras. Por isso mesmo, quando você vai falar com um hebreu, ele não vai falar os 10 mandamentos, mas ele vai dizer as 10 palavras. E sabe por que a diferença entre 10 palavras e 10 mandamentos? É que 10 mandamentos são impositivos, mas 10 palavras são 10 conselhos. 10 conselhos, porque a graça não te obriga. E quem pensa que a graça só veio existir aqui em Jesus, não, está errado. A graça existe desde a criação do primeiro homem. Tudo é graça, entendeu?
Agora, com a graça, e aí eu vou lembrar aqui, ainda que não é o assunto de hoje, mas vamos lá para concluir isso aqui, depois dar um corte lá, Diego. Entendeu? Olha só, Paulo vai explicar sobre a graça e ele diz que a graça de Deus, ele fala para Tito, no capítulo 2, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Então, a graça se manifestou salvando, porque lá atrás o primeiro homem se perdeu. E como ele se perdeu não seguindo o conselho, ficou com uma vida desgraçada, ou seja, fora da graça. Você está entendendo? Mas Deus, com o seu muito amor com o qual nos amou, enviou o seu Filho para nos levar de volta para a graça. E de novo, o Filho de Deus se manifesta para que todo aquele que nele crer não pereça. Que essa perdição não leve ao perecimento, mas que venha a se salvar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa extraordinária. E aí, uma vez salvos, o que é ser salvo? É voltar para os conselhos, voltar para as palavras de Deus. Aqui está a salvação. Você entendeu? Ora, uma vez que eu volto para as palavras de Deus e eu estou salvo, aí o Paulo continua dizendo o seguinte: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens e ensinando-nos. A graça nos salva e depois nos ensina. Ensina o quê? Ensina a nós não nos perdermos mais. Ensina a nós não passar mais trabalho. Ensina a nós não deixar mais o Senhor. Ensina a nós não viver mais como mundano. Assim, ensinando-nos que renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos no presente século. Como, Senhor? Assim vocês devem viver justa, piedosamente, sóbrio, justo e piedoso. Então vivamos no presente século, sóbria, justa e piamente. São 5 conselhos. Conselho número 1, deixe a impiedade. Conselho número 2, viva fora dos desejos mundanos ou carnais. Terceiro, número 3, seja sóbrio, uma pessoa equilibrada. Você quer agradar a Deus? Tenha equilíbrio. O Paulo mais tarde vai dizer, nada de gritaria no meio de vocês, discussões tolas, contendas, para com isso. Isso aí não é para quem está seguindo Jesus. Quem segue Jesus deve ter sobriedade, equilíbrio, ponderação. Entendeu? Viva também com justiça, seja justo. E isso é uma decisão sua, é uma decisão minha. Vou ser justo. Como ser injusto também é uma decisão. Eu vou dar o golpe. Eu vou enganar. Vou ver se ganho um aí, dando um drible no fulano de tal. Isso é vida injusta, da impiedade. Ele disse, mas vocês vão viver justa, como justo, e piedosamente. Pessoas que se compadecem, que têm misericórdia, que gostam de obedecer, que vivem por fé em Deus. Isso é a vida de piedade. Não é maravilhoso isso? Então, quem é que sofre mais? Quem deixa a graça. Quem deixa a graça? Quem sai da igreja? Sim ou não? Não. Quem é que deixou a graça? Quem não aceita os conselhos. Quem não observa a palavra. Quem não segue o que Jesus disse. Esse é o que deixa a graça. Guarde esse pedacinho para você e ponha no seu coração o que já está no meu. Eu vou obedecer. Eu vou fazer as coisas como o Senhor diz para fazer. Na minha vida não tem essa conversa, eu não consigo. Eu consigo. Na minha vida não vai ter esse papo furado,
Mas irmão, é difícil. Que difícil o quê? Difícil é passar trabalho. Difícil é viver chorando. Difícil é viver com a alma angustiada. Difícil é carregar um fardo de culpa e uma consciência que me acusa o tempo todo. Difícil é viver para baixo, depressivo. Difícil é não ter ânimo. Difícil é viver uma vida ruim, estragada, de intrigas, de confusão. Obedecer os conselhos do Senhor é fácil. É maravilhoso. É estar em dia quente embaixo da cachoeira. Você entendeu? Guarde isso aí no seu coração.